seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje abordaremos o capítulo 2 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem preparou a reflexão foi a Dorcas, né? Tem vários questionamentos, várias colocações muito interessantes. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir junto, tá? O título do capítulo é Desculpar. Então, a gente gostaria de lembrar que sempre nas nossas anotações, na descrição aí do episódio, a gente já está no episódio de número 243, né? Então sempre nas observações a gente vai colocar uma série de bibliografias complementares, normalmente com um link para ficar de fácil acesso. Então você pode aprofundar o estudo, participar conosco e tirar o maior proveito da nossa proposta, que é de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, e para isso a gente usa as obras básicas da doutrina espírita e diversas obras subsidiárias. Lembrando também que no mesmo dia do lançamento do podcast, porque o tempo aqui é curto, né? Não dá para a gente estender muito, mas a gente tem o segundo momento, onde a gente te chama para participar de reflexão numa live que acontece no nosso canal do YouTube, normalmente no mesmo dia do lançamento do podcast, às 17h50. É um momento bastante legal, descontraído, e é muito bom ter a participação de todo mundo. Se você não puder estar conosco ao vivo, vai ser uma pena, mas não se preocupe, o episódio fica lá gravado e a gente já te convida para depois ir assistir também esse outro momento de reflexão. Também a gente convida para participar. É importantíssimo você estar conosco, deixar seu comentário, se envolver. Isso enriquece bastante, porque tanto a doutrina espírita quanto o Evangelho tem por base, sobretudo, a nossa vida, as nossas ações diárias e a nossa vontade do autoaprimoramento, né? Bom, estou me estendendo demais, mas só um último recadinho, porque no final desse nosso podcast a gente tem o nosso momento de prece. A gente sempre inicia, e hoje não vai ser diferente, com uma poesia preferencialmente de Maria Dolores, uma poesia lindíssima hoje, para a gente fazer a nossa prece juntos, sintonizarmos com os bons espíritos. E então, aqui o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Queridos irmãos, estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra incessante da espiritualidade amiga a falar em nossos, por vezes, resistentes corações. Neste oportuno momento, através do livro Ceifa de Luz, capítulo 2, Desculpar. Então, vamos semear luz? Lembremos-nos que Mateus registrou a fala do nosso querido Mestre no capítulo 5, versículo 14, reafirmando quem somos, nossa identidade. Vós sois a luz do mundo. Mas se somos luz, porque por vezes nos sentimos dificuldade em permitir que essa luz se expanda, escondendo-a, aceitando que as emoções como a mágoa e a tristeza, mal administradas por nós, sejam maiores que a luz da caridade que precisamos ter por nós e pelo nosso próximo. Irmãos, o fato é, se não acreditarmos em quem somos, quem acreditará? Se não dermos um voto de confiança no Espírito que habita neste corpo, que começa a desejar regenerar-se, como ele conseguirá cumprir sua missão aqui na Terra? Por isso, Jesus, para nos auxiliar neste processo de autoconhecimento e de autoafirmação, nos diz que somos luz. Luz de nosso mundo interno e, consequentemente, luz do mundo externo que habitamos. Mas para iniciarmos, irmãos, nossas reflexões, precisamos nos perguntar intimamente: que luz sou eu? Que luz sou eu? No capítulo anterior, estudamos sobre a caridade do entendimento e hoje estudaremos sobre desculpar.
um tema desafiador para cada um de nós. Por isso, precisamos da caridade do entendimento, queridos irmãos, para exercitarmos o desculpar em nossas atividades diárias. Porque Emmanuel, no final do capítulo 1, que foi a caridade do entendimento, ele nos alerta: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseja. E estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penura que se extinguirá. Pensando assim, iniciamos nossas reflexões com base neste pensar. Sou uma luz que precisa entender que ninguém é ignorante porque o deseja. Logo, a pessoa que afirma o ter me causado dor não fez porque o deseja. Mas também, Emmanuel nos diz, e André Luiz também, no livro Momentos de Reflexão, através de Chico Xavier. Ele diz que todos somos alunos na escola da experiência. Cada lição conquistada resulta de esforço. Esforço, irmãos, muitas vezes encontra dificuldade. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta, diz nossos irmãozinhos. Portanto, queridos irmãos, nossos desafios são semelhantes, não é mesmo? Precisamos entender que um não erra sem o outro, assim como ninguém aprende sem o outro. Precisamos trabalhar em nós a educação inclusiva. Todos somos iguais, estamos todos aprendendo e ensinando uns aos outros, contribuindo assim para o crescimento coletivo. Então, somos todos alunos uns dos outros, simples assim. Por isso, este capítulo 2, Emmanuel nos chama para esta realidade, nos dizendo: quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiro do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Portanto, irmãos, na falta alheia, vemos claramente a oportunidade de amparo. E quanto a isso, André Luiz, em Respostas da Vida, capítulo 22, nos esclarece. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. Então, irmãos, que luz sou eu? Sou uma luz inclusiva que semeia compaixão, desculpando. Lembremos, precisamos acreditar em quem somos. Mas Emmanuel, em nosso capítulo 2, ainda nos chama atenção. Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Desculpar, irmãos, não é moeda de troca. Desculpar é uma escolha consciente, logo requer entendimento. Tudo é causa e consequência, ação e reação, diz a espiritualidade amiga. A libertação do sofrimento e a construção da felicidade é um caminho individual. Assim, somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher os frutos. Por exemplo, se semearmos a compaixão, certamente colheremos a misericórdia. Por isso, desculpar é uma escolha que requer também disposição. Diz Emmanuel: dispõe-te a desculpar hoje. Disposição para olhar o outro como gostaríamos que nos olhasse. Disposição para desejar compreender o contexto da circunstância que envolveu aquela situação, educando assim nossas emoções, nos transpondo com muito esforço de vítimas para sujeitos de nossa própria história e autores de nossa vida. Quem responde por nós não são os outros, irmãos, mas somos nós mesmos. O comportamento do outro fala do outro. Agora, a escolha como decidimos reagir fala de nós. Por isso, educar nossas emoções
torna-se tão importante para que, ao invés de reagir a determinada situação que nos causou dor, constrangimento, tenhamos força de agir. Neste sentido, André Luiz, ainda no livro Respostas da Vida, no capítulo 22, nos lembra que a vida dá voltas. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Então, irmãos, voltemos à nossa pergunta: que luz sou eu? Sou uma luz que conscientemente escolho desculpar. Lembremos, irmãos, nós somos o que acreditamos ser. E para finalizar, Emmanuel, no capítulo 2 do livro Ceifa de Luz, nos adverte: e somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Queridos irmãos, não podemos nos esquecer que as faltas são recíprocas. É de lá para cá, daqui para lá. Por isso, desculpar-se também é importante. E nosso misericordioso Deus nos dá constantemente oportunidades para entendermos isso. Em muitas ocasiões, diz André Luiz, ainda no livro Respostas da Vida, capítulo 22, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. Repetirei, irmãos, em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para aprendermos a perdoar. Mas, para tanto, nesses momentos de aprendizado, precisamos nos acolher, nos compreender, nos chamar pelo nome, tratar de nossos traumas que nos adoecem e saber lidar com as emoções que os alimentam. Precisamos educar nossas emoções. Precisamos educar nossas emoções para que elas nos favoreçam. A mágoa é uma emoção gerada por uma ofensa, a qual necessita ser tratada. Joana de Ângeles, em Florações Evangélicas, capítulo 24, nos esclarece: muitas distonias orgânicas são resultado do veneno da mágoa, que, gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinária mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatório, digestivo, nervoso. O não desculpar, irmãos, gera em nós angústia, tristeza, nos tornando pessoas amarguradas, adoecidas e por vezes infelizes. Precisamos muitas vezes sentir na pele para tentarmos compreender o que o outro passa e assim agirmos como seres de luz, com a caridade do entendimento, intencionando perdoar 70 vezes 7. Neste momento, irmãos, então, oremos com Emmanuel na introdução deste inspirador livro Ceifa de Luz, pedindo que nosso bondoso Deus nos abençoe neste intuito. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade, para que Te possamos, Senhor, perceber em espírito, na realidade das tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Servir Mais, de Maria Dolores.
alma querida, não fales de mágoa e ressentimento, ante o impacto violento da dor onde quer que vás. Esquece-te e prossigamos no esforço de nosso nível, agindo quanto possível para o sustento da paz. Além das áreas de angústia em que a penúria domina, a prova se descortina onde sobram teto e pão. Muito conforto que anotas traz a lágrima escondida, e o ouro que enfeita a vida muitas vezes surge em vão. O progresso se agiganta continente a continente. A cultura exige frente, quer o gênio mais lugar. Levantam-se arranha-céus, o cérebro ganha altura, mas ouve-se a desventura do sentimento a chorar. Casas nobres abrem alas para a vitória do estudo. Mostra ao povo anseio agudo de vida superior. Mas o tóxico se espalha. Sobre lances infelizes, o lar é um campo de crises, a míngua de paz e amor. A guerra que vibra acesa, de lado a lado do mundo, feriu a golpe profundo a confiança no bem. Medo, tensão, amargura dos seres incompreendidos são lágrimas e gemidos que atingem o mais além. Sigamos, alma querida, em dolorosos enganos, nos raciocínios humanos a sombra alcança apogeus. Elevemos ante o Cristo as forças do coração. Toda a terra em transição tem fome da luz de Deus. E assim, elevamos o nosso coração nessa prece, profundamente tocados pela poesia que nos traz reflexão. E sentimos assim, junto às bênçãos do Evangelho, o teu amor, Jesus, vibrando intensamente, ainda agora nesses momentos de prece. E te rogamos, mestre amigo, ampara os nossos corações, para que, apesar de todas as nossas dificuldades, possamos nos juntar no rol dos espíritos que têm algum esforço para contribuir para toda a humanidade. Que essa nossa prece se eleve ao mais alto, que o nosso sentimento vibre, abrindo o campo para que os bons espíritos possam trazer as energias do ânimo, pois que cada instante de nossas vidas reconhecemos Jesus. Somos chamados a contribuir, agindo em nossa reforma íntima e vibrando, agindo, falando, pensando e sentindo intensamente no bem, para que as nossas vibrações se somem a todas aquelas dos espíritos luminosos que por toda parte espalham o amor em teu nome, Jesus. Que possamos sentir as luzes envolvendo os nossos corações, nos fazendo sentir refeitos, protegidos, e que cada instante de nossas vidas, mestre amigo, possamos relembrar os momentos de prece, dispondo-nos ao trabalho. Que a tua luz nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.